Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Ontem eu vi um concerto do Ivan Lins, que estava num teatro em São Paulo, o teatro repleto, e estava a dizer que há 20 anos atrás estava a recordar esse momento no mesmo teatro em que só estavam duas pessoas nesse teatro, não? Um casal. E ele deu um concerto completo com um casal de médicos. E isso marcou, né? Isto não vem a propósito, estamos aqui poucos, porque de facto o espaço eu diria que é um privilégio, é um privilégio podermos estar aqui num sábado à tarde, né? Com esta temperatura, esta ambiência. Eu só espero poder corresponder, né? Às expectativas. Bom, eu antes de mais, pronto, agradecer de facto à Liliana, ao Zé Bel, por quererem reeditar, no fundo, este atravessar da paisagem e voltar a convidar-me. Por simpatia, não é? Seguramente, porque o primeiro, não sei se terá ficado gravado, foi em momentos de pandemia, mas eu gostei imenso da colaboração, acho o trabalho notável. Depois, entretanto, evoluímos, não é? Evoluímos num trabalho paralelo relacionado com o cardo, não é? Que me deu imenso gosto ter conseguido convencer a Liliana a trabalhar o cardo. E dizer que Viseu tem todas as condições para poder ter projetos que nascem daqui para o mundo, não é? Estou a ver aqui, no fundo, pessoas com quem vamos cruzando e estou-me a lembrar dos Jardins Efêmeros, não é? Que é um projeto que nasceu daqui para o mundo, não é? Depois podemos questionar porque é que muitos desses projetos de facto não chegam ao mundo ou não saem, às vezes são bloqueados logo aqui à cabeça, não é? Pronto. Mas isto não é uma crítica, não é? É um desafio, não é? Nós temos que ser resilientes e temos que trabalhar em prol, de facto, disso e conseguir com que Viseu possa ser um centro do mundo em atividades com pessoas que são daqui ou que adotaram a cidade, como é o meu caso. Pronto, e estava aqui, antes ainda de ver o próprio lettering do cartaz, e da exposição, estava aqui a pensar como é que poderia, no fundo, criar um lettering próprio, né? E passou-me isto, né? Que é uma aberração, né? Mas estamos a falar de mutantes e os mutantes normalmente são aberrações. Pronto, mas isto era só, de facto, uma introdução para voltar ao lettering, né? Ao lettering da exposição. E a ideia que eu despassei foi esta: a arte de domesticar o silvestre e olhar o mutante, não é? Eu sou professor na escola agrária, da área da biotecnologia, da área do melhoramento de plantas, mas eu sou biólogo de formação e tenho a de formação de procurar integrar várias áreas, não é? E sempre que há estes desafios da arte, ou desta simbiose da arte com a ciência, eu assino por baixo. Eu já me dou ao prazer de só fazer aquilo que me dá prazer, não é? E de facto, pronto, este tipo de desafios, e vindo de quem vem, são desafios que estimulam, não é? Pronto, hoje tive que acordar um bocadinho mais cedo, ainda um bocadinho ressacado de uma festa de ontem, de anos da minha esposa, e pronto, mas tinha que concluir aqui algumas ideias que ainda não estavam maduras. Esta sinopse, portanto, é a que vem no folheto, não vamos estar aqui a perder muito tempo com isto, mas no fundo era, porque a ideia era, nós começamos a perceber que esta questão do silvestre, do homem selvagem, da mulher selvagem, etc., tinha a ver, o cardo estava metido também no meio disto tudo, não é? E às tantas podíamos fazer aqui uma apresentação de cardo ligada com o silvestre.
Mas, epá, eu de carro também é a única coisa que eu sei falar praticamente hoje. Disse, bom, eu vou ver se cresço também um bocadinho com a apresentação, né? E vou ler os textos do Rui e vou seguir, no fundo, o guião que me foi, no fundo, aconselhado ou que a exposição abarca e não, portanto, e não cingir-me, de facto, à questão do carro. E falar um bocadinho nesta lógica da domesticação. Não é? Que há mil e uma definições, eu trouxe um processo coevolutivo, mutualístico, biocultural, multigeracional, no qual os humanos assumem significativos níveis de controle sobre a reprodução e cuidado das plantas. E quando estava a escrever isto, os humanos, então os animais também fazem parte deste sistema, não é? E são os animais que muitas vezes propagam e propalam, não é, as boas novas das plantas e que, com isso, elas vão crescendo em número, em ambiências, não é? De maneira que nós hoje, quando vamos buscar conceitos e vamos buscar definições, muitas vezes já temos alguma maturidade para adicionar algo a essas mesmas definições, não é? Porque também vai evoluindo, por exemplo, a taxonomia, que é uma coisa que é em latim, não é exatamente para dizer que, epá, não é uma coisa, não é imutável, mas é uma coisa perene, não é? Muda todos os dias, não é? Muito por via destas tais novas tecnologias, da sequenciação, etc. Há reordenamento, não é? Embora eu goste muito e cada vez muito mais da simplificação das coisas. Eu trabalho em DNA, mas trabalhei em DNA, comecei a trabalhar em 92, quer dizer, em PCRs em 92, quando no mundo havia muito poucos, a técnica tinha sido acabada. E hoje tive que reequacionar todo o trabalho, por exemplo, eu trabalho, no fundo, basicamente ou principalmente em cardo, para chegar às queijarias, não é? E se eu fosse trabalhar em DNA, eu não chegaria às queijarias, não é? Ou chegaria às queijarias daqui a 15 anos. E disse, epá, eu tenho que, se eu estou aqui, se a região me escolheu, ou em primeira instância eu me escolhi para estar nesta região, eu tenho que dar eco e fazer chegar conhecimento às queijarias, quanto antes. Não é publicar, passear no mundo, em congressos no mundo, a falar sobre carne, DNA, etc. E depois estes aqui perguntarem, então, mas e nós? Não é? Portanto, a lógica foi completamente invertida. Portanto, eu hoje estou mais preocupado em olhar para a morfologia ou para a fisiologia do que para a sequenciação, por exemplo. Por exemplo, olha, podemos olhar aqui para esta planta. Eu vim cá mais cedo para perceber o que ambiente é que tinha ao lado e nem tinha reparado no azevinho, não é? E que de facto vemos estas folhas todas recortadas aqui, não é? E fomos olhando para cima e dizemos, epá, mas em cima também são um bocadinho menos, mas porquê, não é? Porque a planta está-se a defender da tal agressão dos animais, não é? E normalmente, se ele tivesse mais portas, de cima já não estariam tão bicudas, não é? Portanto, e essas coisas tão simples, né? Mas isto é para as crianças, não é? Pois, mas se é as crianças que nós temos que as convencer, não é? E temos que as ensinar por via destas coisas simples. Bom, mas então falar que esta questão do síndrome da domesticação, que é, então quando nós queremos domesticar, como é que nós vamos fazer? Nós queremos aprender a resolver qualquer problema da natureza, ou qualquer problema nosso, que implique, no fundo, a lógica da comunidade, nós devemos perguntar primeiro à natureza como é que a natureza resolve esse problema. E depois, no fundo, nós vamos aprender com isso, não é? Temos que aprender com os hábitos, com os requisitos, com as regras dessa mesma natureza, não é?
porque aí não há cunhas, não é? Aí vale ou não vale, não é? E essa é a essência das coisas, não é? Os mais aptos, não é? Por via da seleção natural, crescem, não é? Os menos aptos ficam, não é? E esta questão da domesticação é interessante porque, em muitos poucos casos, segue a lógica da natureza. Por exemplo, sei lá, a disseminação, que é um dos requisitos básicos, de facto, das espécies na natureza. Nós queremos as sementes lá, quando formos escolher. Então temos que reduzir a capacidade de disseminação das plantas. Não é? Portanto, é um antagonismo completamente àquilo que a natureza o faz naturalmente. Não é? A questão da... Pronto, há aqui umas outras questões, mas a questão da doçura, não é? A questão da... Pronto, umas questões mais técnicas, mas é interessante percebermos quando é que nós vamos na linha e na sequência que a natureza manda, ou diz que é a situação mais apta, ou quando nós vamos no seu contrário. Por exemplo, hoje em dia, a maioria dos frutos quer-se sem sementes, que é o mais antagónico que há em relação à natureza. Porque as crianças não conseguem, têm dificuldade, podem se engasgar e tal, não sei o que mais. Portanto, ou seja, nós, no fundo, vamos fazer uma determinada opção, nada em benefício da planta, mas em benefício de nós próprios. Não é? Portanto, por razões que algumas aceitamos, outras não, outras diria que não aceitamos. Nós temos, de grosso modo, 250 mil espécies de plantas. Não é? Há 30 mil que são potencialmente comestíveis. Não é? 7 mil já foram usadas como alimento. Não é? 120 são cultivadas. 9 representam 65% do alimento mundial e 3 representam 50% do alimento mundial. Isto dá-nos uma ideia, efetivamente, de quão redutores nós somos face à biodiversidade que temos. Não é? E tão comodistas que nós somos. Não é? Portanto, no sentido em que não vamos explorar, vamos usar a lógica que outros usam noutros paralelos ou noutras longitudes e não vamos nós desenvolver aqui o nosso trabalho. Não é? Pronto, nós temos aqui de facto um atlas da domesticação em que temos exemplos de espécies dispersas, portanto, e que foram domesticadas em situações primárias, ou seja, em domínios principais numas determinadas regiões, e que depois houve outras situações em que essa domesticação foi feita em segundos polos. Não é? O caso da laranja, por exemplo, é um exemplo disso. A laranja é oriunda da China e depois há domesticações feitas no Brasil. Não é? Aliás, a laranja da Bahia não é? É de facto um exemplo disso. O caso da laranja também é muito curioso. Os portugueses são conhecidos, Portugal é conhecido em muitos países associado à laranja. Porquê? Porque fomos nós que fizemos, no fundo, o trazer da laranja para o mundo. Não é? E, se formos ver em grego, em romeno, várias línguas, se formos pôr laranja, diz portocal, portanto está associado a isso. Essa, aliás, foi a lógica que o BPI usou há uns bons anos, quando fez o rebranding da marca. Não é? Se nós formos olhar com atenção para a marca BPI, o Banco Português de Investimento, ele usa a flor da laranjeira. E na altura fizeram uma publicidade forte acerca da laranjeira. Porquê? Porque quem fez isso foi um grupo americano que fez esse trabalho de rebranding. E então é quem olha fora para Portugal. E de algum modo quem diz, Portugal no mundo é conhecido como laranja. Não é? Portanto, e nós às vezes estamos aqui fechados aqui dentro, nem temos a noção, não é? Como é que lá fora nos vem a nós, ou como é que nós podemos usar essa ligação da marca Portugal para o mundo. Que é o que eu farto-me dizer, que em primeira instância temos que alimentar os de cá, não é? A cultura, etc. Mas depois, porque é que nós não conseguimos, ou não queremos, ou não podemos, ou
O que é que nos falta sair para o mundo com projetos desta natureza, etc. Não é? E, de facto, esta questão da evolução das espécies é fascinante e também percebemos que a própria arte ajuda a perceber como é que se faz essa evolução das espécies, porque, no fundo, era retratada também no passado. Temos exemplos aqui de 4 espécies banais: a alface, a cenoura, o milho e a melancia. E reparem, no fundo, na diversidade de cores, não é? O caso da cenoura, eu há tempos lancei um projeto nos alunos que um particularmente, que era especialista em cenoura, o pai tinha uma grande produção de cenouras no Oeste, disse, então, que cenoura é que, se fosse desenvolver um projeto biotecnológico de conceito, qual era a cenoura que tu criavas? E ele disse-me, cenouras às cores. Isto já foi há um bom par de anos. Mas a cenoura às cores é o que mais há. Não é? Se puseres cenouras às cores na internet, aparece-te lá milhares destes exemplos. Não é? E eu recordo-me que ele foi um dia que eu não sei por acaso, estava às 2 da manhã na escola. E a associação, nessa altura, que era uma associação trabalhadora, esse rapaz estava a pintar uma parede da associação. De cor verde. Verde alface, quase. E eu perguntei-lhe, então, mas tu, enquanto estás a fazer uma ação, tu tens que estar a pensar exatamente nessa ação, por exemplo, estamos a podar. Nós estamos a ver como é que podamos, ou isso é uma questão mecânica que nós sabemos e vamos olhando para o lado, para a biodiversidade que está, para os pormenores. E ele, de facto, estava a pintar a parede verde e estava a ver o verde só, né? Verde, então, estava preocupado em não sobrepor ou coisa. Em vez de estar a pensar, se calhar, neste desafio que eles tinham lançado. E eu disse-te, pois olha, se tu por acaso me tens dito que querias fazer a cenoura verde com o ramo laranja, eu aí ficava a pensar. E era só inverter os polos, não é? Isto para dizer que as cores, o que tu apresentaste de cenouras às cores é a coisa mais banal, mas se tu fores ver, não viste ainda nenhuma exatamente inversa, não é? Diz-se, para que é que isso servia? Sim, mas a aplicação depois encontrar-se-ia. Mas quer dizer, a questão que se coloca aqui é qual é o conceito que tu queres inovar. Não é? Eu sou pouco daqueles que gosto de inovar só por ser diferente. Não é? Não, tem que ter uma base, não é? E essa base encontrava-se facilmente. Mas pronto, mas isto só para percebermos de algum modo de onde é que se partiu no âmbito da domesticação e onde é que se chegou, estando hoje nós a pôr muito em causa a questão da dimensão. Não é? Eu recordo-me, há 20 anos, tinha que ter tudo, as cenouras tinham que ter não sei que calibre, que a gente para comer aquilo via-se à rasca, não é? Agora não, agora os babies, não é? Os sabores, não é? Os biológicos, portanto, e efetivamente esse é o caminho. Não é? Nós não vamos matar a fome com cenouras deste tamanho, ou com maçãs deste tamanho, ou com melões deste tamanho, vamos cativar as crianças para gostarem de frutas e com sabor, com qualidade, não é? E com coisas também à sua medida. Bom, eu tinha prometido à Liliana que falava de cardo numa lógica de percebermos o que é que pode ser um processo de domesticação, que parte disto e chega àquilo. E aquilo são duas coisas completamente diferentes. Não é? A alcachofra, o artichoke, que nós não temos culturalmente, não sabemos tirar benefício da alcachofra, porque a nossa cultura não nos levou para que a alcachofra fizesse parte, não é, da nossa gastronomia, mas que é um superalimento. Este elemento aqui, que é o coração da alcachofra, é das coisas mais ricas que existe na natureza. Não é? E de facto temos a outra, que é um cardo de biomassa, e que nós estamos aqui a trabalhar, no fundo, em adequar esse cardo
à lógica das queijarias. Portanto, no fundo, temos aqui dois processos de domesticação claramente diferentes. Um, poucos espinhos, capítulos grandes, etc. Outros, folhas grandes, poucos espinhos, propagação por sementes. E, no fundo, o que nós estamos a fazer aqui em Viseu é isto aqui. Estamos a criar uma terceira linha de domesticação que vai buscar a um lado e vai buscar a outro, para desenharmos a nossa planta, porque só nós é que sabemos a planta que queremos, não só os italianos, os franceses, porque só nós praticamente, embora os espanhóis também o façam e os italianos também o façam em alguns, é que sabemos qual é as flores de cardo que servem para o queijo Serra da Estrela. Não é? Portanto, e no fundo o que nós temos de fazer é adequar uma arquitetura da planta, uma bioquímica, para fazermos um queijo que é nosso. Ponto final. E isso é aquilo que, no fundo, nós estamos a fazer, a procurar fazer, isto mostrando que a domesticação, partindo de uma coisa, podemos obter elementos muito, muito diferentes. Bom, eu só conheço duas plantas, praticamente. Um é alfa-ocardo e outro é alfa-ribeira. E eu acabei de pôr aqui 2 slides de alfa-ribeira por causa disto. A alfa-ribeira fez um processo de domesticação para a vagem, não é? Vagens grandes, etc. E saborosas. Pronto. E na década de 70 percebeu-se que o que vale efetivamente na alfarroba são as sementes. E então teve-se fazer uma inversão rápida, no sentido de perceber que então nós temos que ir no sentido, estávamos a ir contra a corrente, contra a natureza, e agora vamos ter que ir a favor da natureza, não é? Porque a natureza, onde as plantas concentram a sua energia, na produção da semente. Portanto, ou seja, isto dá-nos uma indicação de que nós não devemos ser, não é, às vezes, tão extremistas na seleção daqueles critérios que elegemos para o processo de domesticação, mas devemos, no fundo, adequar e ter uma biodiversidade grande que possamos, em determinado momento, fazer essa adaptação, ou a inversão, ou o que seja. Não é? Já agora, só por curiosidade, o carate o quilate é a unidade de peso dos metais preciosos, não é? E deriva da semente de alfarroba, que é o carate. Ou seja, um quilate pesa 200 miligramas. E o ouro de 24 quilates é 24 vezes 24 vezes 200 miligramas, ou 0,2 gramas. Não é? E isto acaba por ser curioso, porque em determinado momento, quando eu vim do Algarve para cá, os meus alunos estudavam muito alfarroba, porque era uma base de trabalho que eu tinha bem estabelecida e que queria, no fundo, concluir ali alguns trabalhos. E esta questão daqui para o mundo, não é? Por exemplo, foi no meu laboratório, com um aluno meu, que se viu a semente mais pesada da alfarroba que alguém uma vez viu no mundo. Foi 0,384 gramas, ou 384 miligramas. O que me deixou triste foi que o aluno fez aquilo e passou, no fundo, por essa semente como, costuma ser, cão por vinha vindimada. Quer dizer, não se apercebeu. Não é? Disse, bom, o professor não explicou. Não, é? Não, eles fazem os trabalhos, muitas das vezes, como frete. Não é? Olha, agora põe-me aqui a contar sementes, a pesar sementes, a medir sementes. Não é? Portanto, não teve o espírito crítico de perceber naquele momento, porra, ó professor, não é? Ligava-me, na altura já havia telemóvel. Porque eles faziam, curiosamente, para ver ao tempo que isto foi, eles faziam e guardavam as sementes em caixinhas de rolos fotográficos, naquelas caixinhas que havia dos rolos fotográficos. Tinha da 1 à 20, do fruto 1 ao 20, e punham as sementes que descascavam dentro dessas caixinhas. Pronto, isto serve-me de exemplo agora para os de agora, né? Tomem atenção a isso, porque, é óbvio, depois temos as fotos, etc., mas façam essa análise crítica no momento, né? Surpreendam o professor nesse momento, né? E não façam as coisas por um mero fazer, né? Pediram-nos, né?
Eu, na altura, por acaso, há pouco tempo, contei esta história e faltava-me uma outra história. Eu sei que há aqui uma outra história, essa da alfarroba, agora não me estou a recordar. E essa, curiosamente, passou-se comigo. Portanto, para dizer que nós também falhamos. Não é? E foi até no âmbito destes trabalhos de o que é que vale na alfarroba? É a goma, que é o endosperma da alfarroba. Esta parte que está aqui é clara. Todos os produtos alimentares de grande qualidade têm que ter goma de alfarroba na composição. E a grande maioria que se apelida não tem. Porquê? Porque vão buscar outras gomas de pior qualidade. Não é? Esta é a melhor goma que existe no mundo. Não é? E de facto tem aplicações imensíssimas, atingiu um preço elevado e de facto eles procuram reduzir a aplicação desta goma e ela tem um efeito, que é um efeito sinérgico. Misturado com outras, puxa as outras para cima. Não é? Mas alguma desta tem que constar, quando os produtos se dizem de grande qualidade, e às vezes falo isso com a minha filha, que chega com produtos novos, olha, este produto é de grande qualidade, e depois vamos ver as gomas, é Xantano e Guar e Acácia, sei pá. Se estão a poupar aqui na goma, há que poupar noutros lados e efetivamente na goma. Mas eu estava aqui a contar essa história. Qual foi a história que se passou comigo aqui? Bom, foi há mais de 30 anos. Não é? Há mais de 30 anos nós não tínhamos telemóvel. Não é? Não víamos uma coisa e tirávamos uma fotografia. Olha, ficava na cabeça. Não é? E depois à noite tínhamos que fazer o rewind. Não é? Epá, o que é que se passou hoje e tal, não íamos ao telemóvel e ver lá o que é que publicaram, o que é que não, tínhamos que pensar, epá, o que é que hoje passou e tal. E o que se passou foi que eu tinha que descascar estas sementes, que têm uma casca muito dura, e por isso é que eram usados pelos mercadores como a tal unidade de peso de metais preciosos, e eu tinha que os descascar, tinha que estar aquilo em vapor de água 20, 30 minutos para amolecer, para eu descascar, para separar estes componentes, que é a goma do interior, que é o germen. E então, o que é que se passou? Eu tirei, no fundo, o endosperma e não tinha aqui esta parte do meio. Olha que engraçado. Engraçado não, tive eu aqui meia hora a descascar uma semente, não é? E aquilo que eu queria, que era efetivamente o do meio, no caso eu estava a trabalhar as proteínas, não estava. Disse, olha que esta porcaria, estou aqui meia hora e agora, opa, joguei aquilo logo para o lixo, não é? Porque o meu foco estava focado ali, naquilo, não é? E depois à noite, ao deitar, mas hoje o que é que se passou? Passou-se esta coisa estranha. Disse, passou-se isto, mas espera aí. Então se eu souber como é que isso acontece, eu ganho 20% de goma. Opa, eu não faço mais nada na vida. Se eu desenvolver o processo para isto, podia-me reformar. E de facto é engraçado, isto serve de exemplo, que é quando nós estamos muito focados numa coisa e o que acontece é o contrário, não é? Não damos valor a ficarmos aborrecidos. Quando exatamente devemos ter esta abordagem global e perceber, mas espera aí, isto que aconteceu diferente, o tal mutante, tem alguma aplicação naquilo que nós queremos ou não tem? Não é? E então agora, entrando mais na lógica do projeto, não é? Do atravessar a paisagem, e seguindo um bocadinho o roteiro do Rui, ou alguns elementos do roteiro do Rui, o tomateiro, não é? O Rui faz umas análises interessantes, umas interpretações interessantes sobre esta questão, né, das espécies domesticadas, das espécies que nós temos como comuns, não é? E eu procurei buscar aqui meia dúzia de exemplos, ou nem isso, para fazer esta questão do contraponto, até com a minha experiência e com a ciência, não é? Portanto, o tomateiro é uma solanácea, com este nome esquisito, e que solanáceas são normalmente plantas
têm, muitas delas, uma base venenosa. Ou têm muitos compostos alcaloides, potencialmente venenosos. E há uma série de plantas que são solanáceas e que nós podemos testar os limites da domesticação ou os limites da conjugação. Não é? E neste caso foi um trabalho que agora é muito comum, nós já fizemos isto há uma série de anos, com um colega meu, que é o António Pinto, que foi enxertar tomateiros em batateira. Não é? Bom, que era a lógica que nós devíamos encontrar nas produções, é maximizar o investimento, não é? Maximizar as áreas. Onde é que isso tem valor? Bom, tem valor onde haja pouca área, não é? Onde haja pouca área de cultivo, não é? Mas nós aqui, a área de cultivo não nos falta, não é? Portanto, nós aqui somos os novos ricos, não é? Portanto, nós, quer dizer, nós temos o que não nos falta é mato, não é? Mas, por exemplo, fomos para a Holanda, não vemos um metro quadrado que não esteja agricultado ou aproveitado, não é? Nós aqui não. Temos vagar, temos espaço, não temos às vezes é vontade, não é? Ou também, de facto, as vontades, os apoios não são. Portanto, eu aprendi que todas as terras, os países têm o nome land no seu nome, dão valor à terra, não é? E esse é um aspecto que às vezes é interessante nós percebermos as tais raízes, as tais simplicidades. Bom, mas então, eu tenho a sorte de ter amigos, há pouco dizia o Luís que tinha poucos amigos, afinal, não tem tão poucos como isso. Tenho amigos e os meus amigos, eu tenho um amigo que me traz, tem por hobby fazer coleção de tomates, né? Produz 50 variedades de tomates. E eu sei que no verão tenho sempre o privilégio de vir-me para um cesto com 50 variedades de tomates diferentes. E aquilo é... quem tem mais prazer do que eu a comer tomates será o Miguel Esteves Cardoso, que é um doido também por tomates. Mas, de facto, eu tenho esse privilégio trazido por um amigo, não é? Que é o Paraíso, não é? Que faz isto como hobby, não é? E quando nós fazemos as coisas como hobby, pomos o dobro da vontade, o dobro da intensidade, não é? O dobro. Portanto, faz isto de facto para além da amizade, faz com um primor e com uma mestria. O Paraíso é muito conhecido por causa da ortiga, não é? É a pessoa em Portugal que mais saberá da ortiga, mas que, de facto, não só da ortigas, mas dessas biodiversidades, destes melões de soeiro, os melões estão a desaparecer. Portanto, esta questão das sementes, para ele, é de facto muito, muito, muito querida. E depois era esta questão que eu falava há pouco, as coisas têm que ser, né, grandes. Né? É óbvio que se nós falarmos de um tomate de coração de boi, mas não é por ser grande, não é? É por ser saboroso. Não é? E agora é engraçado que, então, mas se as pessoas só impingiram-se, nós tínhamos de ter tudo grande, então agora só se vendem tomates pequeninos, não é? Nas prateleiras dos supermercados, porquê? Ou interessa, não é? Ou, no fundo, há aqui lógicas que nós temos que saber interpretar e perceber, bom, é fazível, é possível vendermos as coisas que não sejam grandes, não é? Mas que sejam efetivamente saborosas, que tenham diversidade de cores, de sabores, de aromas, etc. Não é? Isto para dizer que é importante, apesar dos processos de domesticação se fazerem em vários sentidos, é importante termos a base da biodiversidade para podermos ir buscar em cada momento aquilo que for interessante para a cultura, a resistência, não é? Etc. A resistência a pragas, doenças. E depois meteu-se de facto a questão dos OGMs, não é? Numa lógica de, não, nós viemos para ajudar. Mas para ajudar em que aspecto? É para ajudar a matar a fome. Portanto, vamos produzir em grandes quantidades, vamos produzir... Então, mas, por exemplo, neste que foi, curiosamente, o primeiro produto OGM a ser, no fundo, oficializado e a ser possível ser consumido, foi um tomate, o Flavre Savre, cuja intenção é, bom, fazê-lo mais reginho, evitar o processo de amadurecimento
numa enzima que é poligalacturonase para que ele possa andar a circular em longas distâncias, não é? Epá, isto vai um bocadinho contra aquilo que se pretende, não é? Queremos cadeias curtas, economia circular, tal, coisa, o sabor e tal. Mas isto é para poder ir daqui não sei para onde e não me merece e tal. Pronto, nós percebemos sempre que as lógicas, não é, destas biotecnologias, desta coisa, é sempre, não é, quer os volumes, quer efetivamente esta questão comercial, e não se preocupam, saibamos nós fazer o nosso caminho em relação, portanto, àquilo que para nós vale efetivamente. Não é? Curiosamente, o Physalis, que eu às vezes ouço aí projetos, o Physalis é a melhor coisa que existe, agora o Physalis é que vem salvar aqui a região e vamos todos produzir Physalis. Um dos tomates que o Paraíso me traz é um tomate que parece um Physalis, mas que é um tomate. Mas lá está, o Physalis é de facto uma solanácea. Portanto, é possível jogar também com essa biodiversidade e misturar essas coisas, não é? Portanto, perceber o que é que nos pode interessar do Physalis ou não, introduzir no tomate, quer dizer, é possível fazer isto. E depois tem esta questão, parece que é um fruto com pudor, não é? Está escondido e que de facto desabrocha, não é? Quando entende. Mas quer dizer, eu trouxe esta imagem porque de facto estou-me a lembrar do tomate, neste caso um licopérsico, não um Physalis, não é? Mas que vem com esta carapuça e que de facto é também um dos 50 que temos o privilégio lá em casa de provar. Bom, e aqui vamos àquela questão que eu falava há pouco, que é do fazer sinergir culturas numa mesma planta, e onde é que isso de facto vai começar? No espaço, não é? O espaço, e a NASA está a trabalhar nisto, as primeiras plantas que forem instaladas, não é? No espaço, nestas estações, etc., de uma forma mais extensiva, não é? Vão ter que cumprir-se de cima a baixo, não é? E esta lógica do cumprir-se de cima a baixo eu aprendi com o Cardo, não é? Que é, eu tenho que pôr esta planta a dar tudo, não é? E não há planta como o Cardo em termos de multifuncionalidade, não é? Portanto, e nós temos é que olhar para as outras e perceber o que é que podemos fazer com as outras, ou aprender no Cardo e, de facto, replicar as aplicações, não é? Não é adaptando, sim, não é plagiando, não é? Porque as coisas valem por si, não é? Mas, de facto, pronto, os ensaios que estão a ser desenvolvidos para a instalação no espaço têm a ver com aproveitar tudo, não é? Não há desperdício, o desperdício é zero, não é? A biocircularidade é máxima. Portanto, isso é possível, é desejável e é isso que nós temos que procurar fazer, não é? Nas culturas que temos ou da forma como conseguimos. Não é? Depois, também é importante perceber as lógicas, os caminhos que a domesticação faz, perceber a história, para que possamos alavancar pratos, desenho de conceitos, não é? Relacionados com a gastronomia, em que possamos fazer diferente, não é? Possamos fazer o tal, é a primeira vez que se fez, é a primeira vez que se percebeu. Por exemplo, há uma planta que eu tenho aqui um carinho especial na região, que é o mostageiro. E recordo-me sempre de uma história, já aqui com a Câmara de Viseu, há uns bons anos atrás, em que havia um mostageiro à entrada da escola agrária, na estrada de Nelas. Um mostageiro lindo. E eu, quando comecei a perceber que iam fazer a estrada, e estamos a falar ainda antes da estrada, Panelas, né, ali à saída do Palácio do Gelo, portanto ainda era só uma via de cada lado, etc. Quando eu me apercebi que estavam a alargar, perguntei ao vereador da altura, portanto, o mostageiro, vocês o que é que vão fazer com o mostageiro? Se a pessoa esteja descansado que o mostageiro vai ficar no separador central. Mas vai ficar no separador central, que no separador central não é local para um mostageiro. Não, mas esteja descansado que a gente vai ter isso em conta e tal. Bom.
Bom, um belo dia estava eu a dar uma aula e entram os alunos rompando, professor, mandaram um estageiro ao chão. E depois fui falar com o vereador e disse, eu acho que não havia necessidade, não é? Eu por acaso alertei, não é? Mas não havia necessidade. Vocês tinham dito, não vamos fazer nada como estageiro. Nós pegávamos na máquina que está aqui na Caterpillar e mudávamos o estageiro 10 ou 20 metros para o lado. Saía até uma notícia no jornal, Viseu fez, tal, coisa. Tínhamos, acima de tudo, preservado o estageiro. Fizemos aqui uma ação, uma burrice, não é? Mas eu incluído. Não, mas esteja descansado que nós vamos dar à escola 3 mostageiros. Mas deve estar a brincar, era este mostageiro. Quando foram entregar as espécies à escola não eram mostageiros. Que é o menos importante, não é? Portanto, isto revela bem esta tal, quando eu disse que nós podemos fazer coisas daqui para o mundo, não é? E nesta área, quer dizer, hoje em dia a gastronomia é o forte, não é? Uma área forte nas cidades, é um elemento de diferenciação nas cidades, não é? Eu gosto muito de ter francesinhas aqui, não é? E ao que me dizem, há bons sítios, e não fomos a um sítio agradável, muito agradável. Mas quer dizer, aí nós não... E estamos a copiar estávamos a ter uma conversa que era as pessoas brasileiras, não interessa aqui a nacionalidade, que estavam nas grandes cidades e que agora começam a vir para as cidades pequenas, não é? E nós aqui nas cidades pequenas vamos dar o que eles têm nas cidades grandes, não é? É uma questão de estratégia, não é? Portanto, mas eu diria, mais vale nós começarmos com as nossas raízes, não é? A criar, e atenção, que nós temos, não é? Muitos bons exemplos aqui na região, mas de facto estava aqui é preciso irmos à história, à raiz da história, não é? Esta questão das rotas aclinianas, do aclino na comida, no aclínio, o aclino na comida, o aclino Ribeiro, não é? Que é de facto um daqueles mestres que melhor retratou as nossas paisagens, tudo o que temos de algum modo, não é exclusivo, mas quer dizer, procurar essas ligações fazia muito sentido, não é? Porque, por exemplo, agora não vinha a propósito, mas este livro chama-se Cardo Máximo, não é? E nós dizemos assim, é o cardo máximo porque é o cardo no seu máximo, não é? Esta rua aqui passa aqui o museu, como é que se chama? A Rua Direita, que são os cardos máximos do tempo dos romanos. Isto era o cardo máximo de Viseu. Quem me ajudou a montar toda a parte da gastronomia que fizemos à volta deste evento foi a Escola Mariana Seixas, que está no cardo máximo de Viseu, não é? E estas questões depois não parecem, olha, coincidência, não é? Não, a gente pode fazer, não, isto foi pensado, não é? Uma vez vieram um grupo da Universidade de Coimbra e Salamanca, que passaram aqui por Viseu, portanto, num centro de estudos ibéricos cá na Guarda, e que fazem, de facto, na altura de junho, fazem seminários, e eu queria que o almoço fosse servido aqui com o 14, não é? Com o rancho do 14, não é? Porque se nós percebermos, não é, qual é a comida típica de Viseu, não é? O 14, não é? O rancho do 14 é... Diz, muita gente não gosta, está bem, pronto, podemos agradar a todos, mas no fundo é esta questão desta tal identidade que eu acho que vale a pena. Pronto, mas isto para dizer que o tomate até começou como planta venenosa. E então eles faziam os refogados, não é? Para retirar venenosidade ao tomate, não é? Que hoje é uma coisa, portanto, que está instituída. Entretanto, o tomate foi domesticado para reduzir a tal questão dos alcaloides, mas, de facto, perceber estas lógicas, não é? E se calhar os refogados com tomates, com estes tomates originais, ligeiramente, não é, ácidos ou coisa, fazem outros refogados, não é? E é preciso, de algum modo, nós olharmos para esta tal biodiversidade no campo
e arranjar os chefes certos para fazer o aproveitamento dessa biodiversidade do campo na cozinha, onde os sabores depois se propalam. Isto por acaso está aqui, não é por graça, é porque as minhas filhas me acharam um inapto na questão da promoção do que eu vinha trabalhando. E então diziam que o pai era nabo. E eu, por acaso, sem querer, tinha tirado esta fotografia. Mas é nabo porque é uma das espécies que o Rui aborda nesta lógica. Não é? E perceber também que esta questão das couves, não é? Das abóboras, não é? Que tem uma diversidade incrível, permite jogar e combinar muitas características. Não é? Nós podemos ter um nabo em baixo e a couve em cima, não é? No fundo, para potenciar na tal lógica que vimos atrás, a parte de baixo e a parte de cima, não é? Mas às vezes não temos o controle nisso e sai ao contrário, não é? Portanto, ou seja, hoje em dia o processo de domesticação é um processo já muito afinado, muito desenvolvido, mas no fundo se nós cruzarmos as espécies, não há garantia que vá sair a combinação que nós pretendemos e pode sair exatamente a combinação inversa. Uma de outras das plantas que o Rui aborda, ou que se aborda neste projeto, é a maçã bravo de esmolfo. Curiosamente, a maçã bravo de esmolfo, e nem de propósito, a Ana e o James estão aqui, eu por acaso estava há pouco a copiar, eu acho que não copiei, mas passei pela foto e não coloquei a foto aqui. Mas, ora bem, isto para dizer o quê? Isto é a região demarcada da maçã bravo de esmolfo. A maçã bravo de esmolfo pode-se produzir com a denominação de origem neste território. Mas se olharmos para o passado, ele dizia onde é que era esmolfo, não é? E hoje não temos a designação de esmolfo. Quer dizer, isto nem é passível de ser criticado, quer dizer, isto é uma aberração, quer dizer, quando nós não identificamos ou não reconhecemos as origens, não é? E a capacidade, e atenção, Viseu, a cidade de Viseu, tem uma das melhores coleções, a coleção de referência nacional de maçãs tradicionais, é aqui em Viseu, não é? E a Ana e o James foram lá buscar enxertos, foram lá perceber isto e levaram para a quinta. Eu não fazia ideia que viriam cá hoje. Levaram para a quinta deles a coleção das variedades regionais portuguesas. E têm o prazer agora de provar, quando querem, as maçãs que eles selecionaram. Não levaram todas, levaram aqueles a 71. E sabem passar quais são as melhores, não é? Para isto, quais são as melhores, etc. Eu comecei a trabalhar com a engenheira Arminda, aliás, o trabalho genético da maçã bravo de esmolfo foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui na região, já há muitos anos, e trabalhei com a engenheira Arminda e, de facto, muitas vezes procurei apoiar a própria direção regional, porque Viseu tinha todas as condições para fazer uma grande feira de maçãs tradicionais e para pôr as pessoas a provar. E a provar porquê? A provar a tal diversidade, etc. Não é? Porque elas estão a cair na estação experimental. Não é? A estação experimental não tem meios para colher. Colhe algumas, não é? Mas não tem meios. Não é? Isto faz-se uma ação voluntária da comunidade, dizer, não, vamos ajudar e vamos trazer essas maçãs para o centro da cidade. Não é? Mas eu digo isto há 20 anos. Não é? E não quero nem gosto, não é, de pressionar, e se não se quer, isto é um clique-cito, não é? É juntar 2 ou 3 pessoas com influências, olha, tal, vamos desenhar este ano um evento da maçã tradicional em Viseu, não é? E quem é que vai apoiar? Eu diria que se não houver quem apoie, eu apoio, não é? Mas olhem, se vocês falarem isto à Apple, de certeza, não é? Com uma história bem construída, de certeza que eles
fazem um jeitinho. Não é? Portanto, esta questão de conhecermos o que é que nós aqui temos, não é? Mas isto não é assim. Isto podia-se construir um pomar. Não está ali. Não é? Todos os anos se deita fora porque... E de facto é trazer aquilo, opa, para o Recio, não é? Fazer ali um evento de degustação à maçã Bravo Desmovo. Eu reparei, isto foi há tempos, foi aqui ao lado, num café, acho que era um café aqui ao lado, houve um evento de microfórum, já em 2019. A Freia, uma holandesa também, que está cá, e para eu falar sobre o Rio Dão, etc. E o Rio Dão nós associamos ao vinho do Dão. Eu fui ver no site da coisa os roteiros do Dão, etc., né, das vinhas, o roteiro 1, 2 e tal. Até onde é que está o rio? O rio não está aqui desenhado. Epá, eu estou a ver mal, não é? Mas quer dizer, no fundo é aquilo que se diz, o Dão dá só o direito de não colocar a identidade no roteiro, não é? Isto, de facto, é grave, não é? É grave porque quem está a desenhar os conceitos, não é, de marketing, etc., não está conectado com a realidade, não é? Nem está conectado com as raízes, não é? Provavelmente isto é feito, não é, em Lisboa, no Porto, etc., não é? E os designers não estão aqui, não é? Os bons designers não estão aqui. Não é? Portanto, estas questões... e depois pediram-me uma participação na Carta Gastronómica de Viseu, né? Que é uma publicação excelente, mas que a Câmara não se identifica com ela. Porquê? Porque veio do elenco anterior, né? E foi apresentado num outro elenco. Né? Epá, mas olha que a publicação é muito digna. Né? E fizeram uma apresentação porque tinham que fazer uma apresentação. Né? Epá, isto deixa... Porque não, eu apenas fiz um pequeno capítulo, mas as pessoas que investiram naquilo, né, muito do seu tempo, epá, acho que é uma pena, porque é uma obra de referência, né, que devia ser mostrada de facto à comunidade e aos tais locais onde serve a gastronomia. Não é? E eu preocupei na altura, como era um capítulo introdutório, eu tenho que arranjar uma vinha onde se veja o Rio Dão, porque não conheço nenhuma fotografia, se vocês forem à internet, não há nenhuma fotografia em que tenha uma vinha do Dão com o Rio Dão em fundo. Não é? De maneira que andei com o Zé Alfredo a tirar as fotografias, etc. Isto são duas ou uma das fotografias que lá está nessa publicação, porque tinha que ser. Né? Nós, para fazer o que os outros já fazem, então, para isso não me chatei. E fazendo esta ligação da maçã e do vinho, não é? Todos nós, aqueles que temos ligações rurais, e eu não as tenho de pequenino, mas apanhei-as depois já de mais adulto, que era a maçã nos pipos, né, para aromatizar, né, a maçã no fabrico do vinho, etc. Né? E este foi um ensaio que nós fizemos, em que tratamos uma vinha na APPA-CDM, em que, de algum modo, pusemos... O risco era zero, porque a vinha ia ser abatida, e então lançamos o desafio. E é aí que se devem lançar os desafios a cortar, não é? A arriscar. Que é, vamos tratar uma vinha só com cardo, com extrato de cardo, não vamos usar fitofármacos nenhuns, vamos fazer isto do método mais tradicional possível, e o vinho está absolutamente fabuloso. Não é? Porque é natural, não é? É um vinho, e aqueles que nunca beberam vinho, não é? E que gostam destas coisas simples, não é? Portanto, é esse o exemplo. Não é? Portanto, foram feitos com maçã misturada lá, tanto, e os aromas percebem-se depois. Não é? Esta era a tal vinha que era tratada assim, não é? Portanto, e nós diremos, também não há máscaras, não é? Isto é um extrato aquoso, máscaras
Estamos no Carnaval, não é? Portanto, nós temos que procurar fazer as coisas, não é falar da sustentabilidade e da circularidade da boca para fora, não é? Fazer, não é? E arriscar quando podemos arriscar, quando não temos risco. Isto vamos mandar uma empresa à falência, vamos isto. Não, vamos... A APP-CDM em Viseu é o local, é onde eu realizo as coisas impossíveis, não é? Portanto, se eu penso de noite uma coisa e já estou como o Bispo Álvares Martins, não sonhei tanto como agora. Quando penso de noite, eu tenho que ter no dia a seguir um sítio onde possa realizar essa coisa, não é? Na escola não posso realizar, não é? No Instituto, porque preciso da requisição, preciso da autorização, preciso de coisa, e vão permitir daqui a 6 meses eu poder realizar isso. Então, deita lá isso para fora, porque as ideias comigo sonhando de noite, têm que ser feitas no dia a seguir, não é? E nesta caminhada apareceu-me algures o cogumelo do kart. Lá vem mais uma coincidência, não é? Isto é um cogumelo que, sob o ponto de vista comercial, tem muito interesse, é dos mais caros dentro dos cultivados, e fecha-me o ciclo, não é? E qual é o ciclo? É poder pôr a crescer um cogumelo em biomassa de cardo. E ele absorver, como uma esponja, absorver, no fundo, tudo o do cardo tem de bom, ele absorve-o, não é? E põe no seu interior, não é? Porque os cogumelos têm esta capacidade. Por um lado, também temos de ter muito cuidado onde é que os vamos escolher, exatamente por eles absorverem tudo, mas naquelas coisas que tenham capacidade e qualidade, então vamos aproveitar isso, não é? E este é um dos projetos interessantes. Mas os cogumelos têm muito mais, sob o ponto de vista artístico, não é? Sob o ponto de vista dos tais conceitos, não é? Vocês sabem a velocidade com que crescem, quase com que irrompem os cogumelos, não é? Até porque é que não aproveitamos essa embalagem, não é? Essa questão, o maior ser vivo que existe no mundo é um cogumelo, não é? Cujas hifas têm milhares de quilómetros. A genética é a mesma. Portanto, e percorre toda uma base de solo que nós não vemos. Isto é um projeto italiano muito interessante, ligando de facto a questão. Isto é embalagens de micelos secos, não é? Que nós podíamos fazer aqui, e acho que está-se a começar a fazer qualquer coisa, com biomassas, não é? Da vinha, etc. Pá. Nós já fizemos com biomassas de cardo, mas nós somos diferentes, não é? Porque é esta lógica de nós sonhamos num dia, fazemos no dia a seguir, não é? A vinha já está cá há muito tempo, está acomodada, etc. Portanto, mas agora parece que vão lá, portanto... E de facto tem a ver com isto, não é? Com a tal diversidade que existe no solo, que é de uns elementos mais importantes que temos agora em termos de futuro próximo. A nossa preocupação futura vai ser com o solo, não é? Como é que ele retém a umidade, como é que podemos apostar aí para melhorar de facto a questão das plantas. E pronto, e temos uma diversidade de micro-organismos, não é? E desde micro-organismos até vertebrados no solo, que é preciso caracterizar, identificar, perceber quais são aqueles que podem valer e os que não podem valer, porque, no fundo, esta questão dos fungos, falámos há pouco, das relações simbióticas com as plantas e como é que eles conseguem promover isso, é de facto um aspecto importante. Bom, e agora entrava aqui e ia-me pisar aqui 2 ou 3 elementos, buscando algumas recriações e pedindo desculpa pelo abuso, de facto das obras que nós vamos ver e da interpretação que eu faço, ou seja, a preocupação deste projeto é a cegueira das plantas, não é? É as pessoas não olharem para as plantas de forma como provavelmente deveriam olhar, não é? E eu vejo plantas em tudo, não é? E no fundo estes escorrimentos, não é? Que isto é ali no multiuso, não é? Os escorrimentos no cimento, não é? São ciprestes, estão ali a marcar, não é? E no fundo isto é aquela patina dos tempos, não é? Que dá um valor excepcional a determinado tipo de materiais, porque só o tempo é que permite isso, não é? E a passagem desse tempo é que permite isso.
e já nem sei qual é a da obra, acho que é desta, né? Mas a outra, no fundo, perceber como é que com os ensinamentos simples, né? De olhar onde é que os musgos, as briófitas começam, né? No fundo que é onde tudo isto começou, que é encontrar as fraturas, fazer ali o berçário, né? Sobre o qual depois se vão desenvolver as plantas, etc. Né? Portanto, há aqui um paralelo engraçado com esta... isto é no Politécnico? Esta imagem? É. Que é de facto uma aberração, não é? Quer dizer, pôr estas plantas aqui num meio asfaltado com um canal de água é, eu diria, uma aberração. Portanto, isto não é uma obra de arquitetura, muito menos paisagística, não é? Porque, quer dizer, e esta planta vai viver do quê? Não é? Quando exatamente passam, no eixo da planta, passam uma vala acimentada para suportar um escoamento de água, não é? Se nós formos aqui, aliás, está-se a ver aqui, não é? Eu estaciono aqui os carros quando vou dar aulas de tecnologia e o carro fica-me sempre assim, não é? Portanto, porque, no fundo, está o asfalto todo levantado. Quer dizer, isto é daquelas coisas, a mim, eu já era docente nessa altura, não me pediram, perguntaram que árvores é que podiam pôr ou como é que deviam pôr, mas pronto. Mas isto é uma aberração, não é? Mas pronto, sob o ponto de vista estético, funciona, não é? E de facto esta questão de nós encontrarmos os momentos certos para captar as fotografias das árvores que estão paradas, mas que se movem ao longo do dia, eu às vezes paro de repente, não é? Porque é naquele momento que nós temos de tirar aquela fotografia, porque o reflexo é ali, não é? E de facto e que dá uma beleza, ou traduz uma beleza, neste caso não é, que isto foi uma outra das últimas obras na escola, que é uma garagem, não é? Mas imagine o que era isto, um elemento envidraçado, com tons, como estou a ver uma esquadra na Alemanha, em que o reflexo das árvores sem folhas no vidro, né, transmite ali, dá dimensão e escala àquele vidro, né, e dá volumetria àquele vidro, e dá estrutura, né, àquele vidro. Né. Este foi um projeto, foi uma iniciativa que me pediram para eu ir lá para assinar a certidão de óbito das palmeiras, que estão ali na Santa Cristina. Não é? E eu tudo fiz para que este elemento permanecesse. Não é? Porquê? Porque ele tinha um exoesqueleto que aquilo não ia cair de modo nenhum. Não é? E então até poderiam fazer, bom, então vamos até pôr aqui uma palmeira aqui encostada cá em cima que ela vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo à dimensão que tiver, não é? Recuperando. Aquela estrutura desta era Helix, e esta foto é de facto aqui com os vários elementos de diversidade, não é? do elemento artístico que hoje veremos. Isto é um exoesqueleto que é fabuloso, não é? Pronto. E entendeu-se, portanto, alguém entendeu, que este elemento não é um elemento substancialmente simbólico que deva permanecer, não é? Quando o risco disto é nulo, dada esta carapaça que ele tem. Esta questão da aparente fixação das plantas, não é? E que não se podem mexer, etc. Não é? É muito incutida também pelos poderes, ou seja, eu tive há tempos um pequeno desaguisado é o termo, mas com algum responsável camarário, em que, no fundo, a preocupação dele era não deixar as pessoas chegar às árvores, para preservar as árvores. Olha, a melhor forma que nós temos de preservar as árvores é deixar as pessoas chegar às árvores, abraçarem as árvores. Não é? Isto, eu, sinceramente, custa muito que ainda haja este pensamento. Não é? E, efetivamente, por causa disso, nós lançamos um projeto, e esta foi a tal ideia, e quem é que já fez isso no mundo? Ele está aqui apresentado de uma forma muito simples, que isto tinha um lettering fantástico, etc., eu não o conseguia encontrar, que era, de facto, nós criarmos na cidade de Viseu roteiros com as árvores.
e daqui a aqui era o Laia Púrpura, o amarelo ginkgo, porque começa aqui em ginkgos e acaba em ginkgos, porque começa em olaias e acaba em olaias, etc. Né? E isto permitiria que nós pudéssemos ver. Isto foi apresentado na BTL em 2019 e nem imaginam o sucesso que isto tinha. Era as pessoas, as crianças, a olhar, a perceber, no fundo. Mas Viseu já tem metro, era a questão, não é? Não tem metro, mas tem um projeto em que se pode ver as plantas metro a metro. E no meio disso nós vamos parando nos elementos que valem a pena em Viseu e noutros que nós não estávamos especialmente atentos, não é? Mas que cada um, em função da hora que lá fosse, fazia a sua interpretação. Não é? Isso também é importante, porque isto não é imutável, era mutável. Não é? Pronto. Eu, por acaso, este era para falar só no dia 25 de Abril, porque nós, eu sou, diria, das pessoas mais humildes que conheço, mais humildes, no sentido de, não gosto de chatear, não gosto de coisa, não gosto de afirmar, mas olha, a Avenida 25 de Abril, que tem 52, mas pronto, podíamos arredar para 50 tílias deste lado, está lá porque eu arrisquei a cabeça no cepo. Porque a instalação das águas e dos gás era para se fazer por aquele lado. E eu disse, por aquele lado, vocês vão matar as árvores todas, como mataram as árvores ao pé do McDonald's e as outras por ali. Né? Portanto, se querem o meu apoio, façam por aqui. Né? E isto foi a abertura da primeira vala, em que estamos aqui a poucos metros, a 2 metros daquelas árvores e não há uma ponta de raiz de árvore. Porque a árvore tem as raízes todas para aquele lado, como seria lógico. Não é? Portanto, se tivesse sido instalado ali, como hoje não tínhamos, ou iam caindo pontualmente as tílias e não teríamos já a Avenida 25 de Abril, que é de facto um postal da cidade. Pronto, e só para rematar, no fundo, temos aqui de um livro que a Liliana me mostrou, temos aqui algumas referências do Card no fundo, com a questão do homem selvagem, não é? E curiosamente isto é português, não é? Uma salva portuguesa com um card aqui no meio, não é? E a representação das lutas dos selvagens à volta, etc. Portanto, para dizer que no fundo viemos casar o card, e hoje quase sem falarmos de card, não é? Viemos casar o card com o homem selvagem e com este projeto. E de facto são várias as referências, não é? Do Tistel. Neste caso o homem selvagem a trepar um tistel, né? Ali também com um duck ou com um ganso agarrado. Portanto, isto tem tudo uma simbologia interessante e eu já tinha no fundo reportado no livro esta questão de a maior referência mundial que existe de apreço para com os cardos é na Escócia, em que no fundo o tistel é a mais alta insígnia com decoração, de facto, da Escócia, e o que está escrito é ninguém me provoca impunemente. E, no fundo, era isto que eu gostaria de transmitir hoje, no tempo que foi dado. Acho que cumpri o tempo. Obrigado.